E aí, pessoal, já pararam para pensar se um estado, assim, do nada pudesse decidir que uma carreira pública merece um status super especial e um salário que chega perto do de um ministro do STF? Pois é, foi exatamente isso que o Piauí tentou fazer com os delegados de polícia. E claro, nessa história deu o que falar e foi parar lá no Supremo. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar nesse caso, para entender por que essa decisão é tão importante e afeta o Brasil inteiro. Mas antes da gente entrar de cabeça nos detalhes, aquele pedido super rápido, mas que faz toda a diferença. Se esse tipo de conteúdo que tenta descomplicar o direito ajuda de alguma forma, não esquece de deixar o like, seguir o canal e compartilhar. É essa força que ajuda a gente a levar informação de qualidade para mais e mais pessoas. Fechado? Então, bora pro que interessa. Olha, para a gente não se perder nessa história, o nosso roteiro está bem simples. A gente começa entendendo que status controverso foi esse que a lei do Piauí criou. Depois, a gente vê como a Constituição foi desafiada, qual foi a batida de martelo do STF e, o mais importante, qual foi a lógica dos ministros. E para fechar, a gente tira a lição de moral, ou melhor, o princípio maior que fica desse caso todo. Então vamos lá. Tudo começa no Piauí. O Estado resolveu criar uma lei que, olha, foi tipo acender um pavio perto de um barril de pólvora constitucional. Eles decidiram, por conta própria, dar uma turbinada tanto no status quanto no salário dos delegados de polícia. E uma manobra dessas, claro, não ia passar batido, né? E dá uma olhada no tamanho da questão. A lei do Piauí fez basicamente duas coisas bem ousadas. Primeiro, ela disse que delegado agora era carreira jurídica. Sabe, tipo, no mesmo nível de juízes e promotores. E segundo, criou um teto salarial especial para eles, lá nas alturas, 90,25% do salário de um ministro do STF. Isso vai totalmente contra o modelo federal, que diz que a Polícia Civil é subordinada ao governador e que esse teto salarial especial é uma exceção para pouquíssimas carreiras. Bom, como já era de se esperar, essa inovação do Piauí não ficou só no papel. A coisa foi parar na Justiça. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, viu aquilo e pensou, opa, peraí, e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, para questionar se o Estado podia mesmo fazer uma mudança dessas. E a PGR foi direto ao ponto, atacou especificamente duas coisas. Primeiro, aquele artigo da lei complementar que classificava a carreira de delegado como jurídica. E segundo, um artigo da própria Constituição do Piauí, que estendia aquele teto salarial especial não só para os delegados, mas também para outras carreiras, como auditores fiscais. O argumento central da PGR foi bem claro. Basicamente foi olha, Piauí, vocês estão criando um status para uma carreira que a Constituição Federal não prevê. E pior, estão vinculando salários de um jeito que é proibido. Essa proibição de vincular salários existe justamente para evitar o famoso efeito cascata, sabe? Aquele em que o aumento de um puxa o de todo mundo junto, o que pode ser um desastre para as contas públicas. No fundo, era uma questão de respeito à organização do Estado e de responsabilidade fiscal. Beleza, argumentos de um lado, argumentos do outro, e a bola caiu no colo de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Depois de muito debate, muitas interpretações, a pergunta que não queria calar era: qual seria o veredito final da nossa Corte Máxima sobre essa ousadia do Piauí? E a resposta veio e foi um sonoro inconstitucional. É isso mesmo. O plenário do STF, de forma bem clara, concordou com todos os argumentos da PGR. As leis do Piauí foram simplesmente derrubadas. Olha, uma decisão como essa, com um impacto tão grande, precisa ser discutida, né? E é por isso que, se essa análise está ajudando a clarear o assunto, considere compartilhar. Manda naquele grupo de amigos, posta nas redes sociais. Essa ajuda é o que faz o nosso canal crescer e permite que a gente traga mais conteúdo assim, de qualidade, para todo mundo. Ok, a gente já sabe o resultado, mas o mais legal é entender o porquê, certo? Qual foi a linha de raciocínio do STF para chegar nessa conclusão? Então vamos mergulhar agora na lógica por trás dessa decisão. Vamos começar pelo primeiro ponto. A grande questão é: por que a carreira de delegado de polícia não pode ser considerada uma carreira jurídica autônoma, no mesmo patamar de um juiz ou promotor? A resposta está aqui, preta no branco, direto de um dos votos dos ministros. A Constituição Federal é claríssima. As polícias civis fazem parte da estrutura do poder executivo. Elas não são um poder à parte, um órgão independente. Elas respondem hierarquicamente ao governador do Estado. Simples assim. E isso aqui deixa tudo ainda mais claro. O artigo 144 da Constituição Federal não deixa margem para dúvida. Ele crava essa subordinação. Pensa bem,
Quando a Constituição quis garantir autonomia, ela disse com todas as letras, falou do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, até das universidades. A Polícia Civil não está nessa lista. E esse silêncio não é um esquecimento, foi uma escolha. Beleza, então a parte do status de carreira jurídica já foi. Mas e a grana? E o teto salarial especial? Por que isso também foi derrubado? Antes da gente continuar, só para todo mundo ficar na mesma página. O que é esse tal de subteto remuneratório? Pensa assim, é um limite de salário especial, mais alto que o normal, que deixa algumas carreiras ganharem até 90,25% do que ganha um ministro do STF. É uma exceção à regra, um benefício mesmo. E aqui que está o pulo do gato. A Constituição Federal tem uma lista VIP e fechada de quem tem direito a esse subteto. Nela estão membros do Judiciário, do Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Ponto. O que a lei do Piauí fez? Tentou furar a fila e botar nessa lista delegados de polícia, auditores fiscais, e isso simplesmente não pode. Então a regra de ouro é essa. A lista que está lá no artigo 37 da Constituição é o que a gente no direito chama de taxativa. Ou seja, é aquilo e ponto. Não dá para inventar mais nada. Os estados não podem chegar e falar, vou incluir essa outra carreira aqui. Se não está na Constituição Federal, uma lei estadual não pode criar esse benefício. E tudo isso que a gente conversou nos leva à grande lição desse caso, sabe? Ao princípio constitucional que está por trás de tudo isso e que serve de norte para todos os estados do Brasil. Esse princípio é o famoso princípio da simetria. O nome é chique, mas a ideia é simples. Pensa no espelho. A organização dos estados precisa refletir o modelo da União que está desenhado na Constituição Federal. O estado não pode simplesmente inventar uma estrutura de poder ou um sistema de salários que não tenham nada a ver com o modelo federal. Tem que ter simetria. Então, para a gente resumir tudo numa frase só, que foi a tese que o próprio STF fixou, é inconstitucional, primeiro, equiparar a carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas e, segundo, fixar um teto de salário para eles que seja diferente do que manda a Constituição Federal. Curto e grosso. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar a respeito, né? Esse caso traça uma linha bem clara no chão, mas ele faz a gente refletir. Afinal, qual é o limite da autonomia de um Estado na hora de organizar suas próprias carreiras públicas? Até onde ele pode ir sem desrespeitar a estrutura da nossa República? É uma discussão fundamental para o nosso federalismo. E aí, curtiu essa análise? Se sim, para não perder nenhum conteúdo em áudio, segue a gente lá no DireitoCast no Spotify. E, por favor, antes de sair, não esquece, o seu like é muito, mas muito importante mesmo para a gente continuar esse trabalho. E para quem é do time do vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.